As cruzadas foram uma resposta à invasão islâmica? Como a resposta a certos postulados e análises históricas de esquerda, a direita política brasileira, principalmente a ideologicamente católica, iniciou o desenvolvimento de suas próprias narrativas históricas, dentre elas a de que as cruzadas medievais foram uma guerra de defesa/resposta contra o Islã, e o pior, salvaram o Ocidente. Apesar de muito apelativa, essa narrativa não faz o menor sentido histórico, pois ignora contextos políticos, geográficos e até temporais completamente diferentes. Seus defensores geralmente costumam listar uma série de incursões muçulmanas seguidas, aleatórias e, claro, sem mostrar o contexto delas, nos séculos 7, 8 e 9, para te fazer acreditar que franco-normandos do século XI invadiram a Terra Santa para lutar contra turcos, porque árabes passaram com seus exércitos na França 367 anos antes, quando nem os avós dos tataravós dos combatentes haviam nascido. E dane-se o sentido, afinal, não era tudo muçulmano? E por que isto não tem lógica? Imagine, por exemplo, dizer que a Guerra das Malvinas entre Argentina e Inglaterra em 1982 foi uma continuação da Guerra Espanha versus Inglaterra no século XVIII, porque, de alguma forma, argentinos também eram católicos e descendentes de espanhóis, e britânicos, protestantes anglicanos. Apesar de haver elementos em comum em ambos os conflitos, as afiliações políticas e motivação dos entes eram totalmente diferentes. Quando o Papa Urbano II convocou a Primeira Cruzada, mais conhecida em 1095, não havia qualquer ameaça islâmica à Europa. Isso não é sequer citado em seu discurso, muito menos uma resposta. Os europeus cristãos que partiram para as primeiras cruzadas tinham como objetivo primário uma ajuda mercenária aos bizantinos contra os seljúcidas, colocar Jerusalém e o Santo Sepulcro em mãos cristãs via uma peregrinação armada e deixar portos importantes do Levante em mãos genovesas, venezianas e pisanas. A ideia de uma entidade política chamada Europa, que precisava ser salva de uma entidade chamada Islã, simplesmente não existia. Os habitantes do continente não se viam como pertencentes a uma nação e eram divididos em reinos fraturados que disputavam entre si por agendas próprias, ao passo que os muçulmanos estavam divididos demais para fazer qualquer invasão no final do século XI. Esta narrativa da resposta ao Islã é tão sem sentido que coloca no bolo da invasão sarracena até mesmo engajamentos que foram alianças islamo-cristãs por objetivos políticos em comum, e não simples conflitos. Exércitos muçulmanos foram convidados à Espanha, Sicília e norte da África por cristãos, e era tão popular chamar muçulmanos para resolver conflitos na Europa que o Papa Católico Martinho I chegou a ser preso no século VIII, acusado de convidar o Califado Rashidun à Itália também. História Islâmica com Mansur Peixoto.